Olá pessoal, continuando a nossa trajetória, nesse vídeo nós vamos falar sobre processos de gestão, né? Que eles foram implementados para a solução de alguns problemas internos e eles a gente usou o ITIL como base, como parâmetro. Então, como eu falei, aplicação dos processos ITIL no TJMS para a solução de problemas de gestão. Por quê? Uma rápida recapitulação. Temos equipes desalinhadas, né? Tanto com relação ao que deveriam fazer, como a troca de informações entre as equipes, né? A equipe precisava de uma coisa ou de outra, como que ocorria isso? Ou um usuário pediu ajuda de alguém, né? Como que era esse fluxo da informação do pedido de um usuário, por exemplo. Também tínhamos falta de dados para tomada de decisão, né? Quantos atendimentos nós fazemos? Quantos usuários, né, pedem ajuda TI? Em quanto tempo a gente resolve? Quais as equipes mais demandadas? Qual tipo de tecnologia ou serviço é mais demandado? Nós não tínhamos isso. E nós também tínhamos a questão do desperdício, né? Profissionais altamente qualificados resolvendo problemas simples. Então, uma TI, ela sempre vai trabalhar em dois modais. No modal manter o ambiente, o modal operação, e o modal inovação, construir coisas novas. Se você pega os seus recursos mais experientes, que deveriam estar focados na inovação, e leva eles a todo momento, ou grande parte do seu tempo, ficar lidando com a operação, provavelmente você não vai avançar na inovação. E uma TI, uma unidade de TI que não inova, ela perde até o seu próprio DNA. Então, você precisa organizar a sua operação de forma, né, que você consiga conciliar os dois modais, a operação e a inovação. Assim, muitas empresas conseguem até separar as equipes, né? Uma equipe fica só com relação à manutenção e operação e outra equipe fica com relação à inovação. Tem seus prós, mas tem seus contras. Na verdade, o movimento hoje de DevOps ele advoga que não existam essas distinções. De qualquer forma, existem várias formas de se resolver os problemas. O nosso a gente não tem como, no caso do TJMS nós não temos essa divisão de equipes, então ficava mais complexo ainda, onde nós tínhamos sim desenvolvedores ou analistas ali de infraestrutura, analistas de banco de dados, às vezes resolvendo questões simples. E tomava seu tempo e a gente não conseguiria inovar. Então esse tipo de desperdício existia. Como foi? Nesse caso, nós contratamos uma empresa para fazer um assessment, né? Uma empresa de consultoria. Ela veio, né, entendeu o nosso ambiente e o resultado dessa primeira contratação foi, olha, sugerimos que vocês façam isso. E a sugestão, no caso, foi, olha, implantem estes processos, peguem esses processos, já automatizem numa ferramenta e façam uma contratação de uma central de serviços. Esse foi o diagnóstico e foi assim que foi feito. Logo em seguida, foi feita uma contratação de uma empresa para fazer isso. Mapear, desenhar e automatizar os processos. E tudo, no nosso caso, foi levado, rodar esses processos e toda essa automação dentro do Jira, que é uma ferramenta de ticket, né, de issues, de chamados. Bem, quando a gente observa o ITIL, e agora, né, agora falando do ITIL em si, pelo menos essa imagem é do V3, né, ITIL V3, ele dá essa ideia de ciclo de vida, né, de serviço. Então ele começa ali na estratégia, né, onde você define quais os serviços que você precisa, se você tem orçamento, né, as demandas do seu negócio. E depois você parte para desenho do serviço, e aí já começa ali aqueles processos de desenho. É bom lembrar que a palavra desenho em português a gente poderia também usar projeto, talvez até seria mais adequado. Enfim, e aí você tem ali os processos de desenho. Depois, quando você já, né, projetou o seu serviço de forma
usando esses processos, eles na verdade até percorrem eles vão mais além do que o próprio desenho. Você começa ali a lidar com os processos de transição, como você vai lançar esse serviço em operação, como você vai treinar os usuários, né? Como isso vai se integrar com as coisas que já existem no seu ambiente. Depois a gente tem os processos ali de operação. Então, ó, agora nós vamos rodar o serviço, as pessoas vão começar a demandar para a gente, né? Nós vamos ter que tratar erros, vamos ter que tratar pedidos de coisas novas, e tudo isso envolto, todos os processos envoltos de um processo de melhoria contínua. Essa é a visão sistêmica ou de ciclo de vida que o White e o V3 apresenta. O que foi feito no nosso caso? Como eu falei, aqui é uma outra visão, só dividido pelas fases. Quando você vai para uma boa prática, você não vai conseguir implantar tudo de uma vez. Na verdade, você provavelmente não vai conseguir e de pronto você nem vai precisar, na verdade. Existem processos que eles são de mais alto nível e eles precisam de subsídios para funcionar. Então, assim, por exemplo, vou pegar ali um processo de transição, o CMDB, né? Aquele ali, o Asset and Configuration Management, que aí você gera o CMDB, Configuration Management Database, banco de dados de configuração. Esse serviço, esse processo, na verdade, ele só faz sentido se você tiver outros processos. Se você tiver um catálogo, se você tiver um processo de incidente, problema, mudança funcionando. Senão ele não vai servir para nada, porque ele tem muitas conexões com esses outros processos. Então tem alguns processos aqui que são mais acoplados e mais desacoplados. Então, bem, no nosso caso, o que foi, como nós não tínhamos nada, o que nos foi sugerido? A implantação destes processos. A maioria processos de operação, que nós precisávamos organizar o nosso dia a dia. Então nós tivemos processo de incidente, processo de requisição, processo de acesso, processo de problema, e dentro dessa camada de operação a gente teve a função. O White tem algumas coisas que ele chama de função, que é a função de central de serviço, Service Desk. Também foi implantado o gerenciamento de mudança. E mais assim, processos mais alto nível, o processo de catálogo de serviço e de nível de serviço. Eu vou passar um por um, de uma maneira bem sucinta, para entender as conexões. Mas aqui já mostra que, por exemplo, no nosso caso, a gente entrou, né, usando uma boa prática do White, mas não de forma completa. Na verdade, falta muito ainda. Existem alguns processos que hoje a gente está tentando implantar, agora por conta própria, com mais experiência, mas isso não impede de um bom funcionamento, ou um funcionamento muito melhor do que a gente tinha. Como vocês vão perceber, eu vou mostrar alguns dados. Essa estratégia ela foi usada por causa do acoplamento entre esses processos. Seria complicado rodar um processo de problema sem incidente. Da mesma forma, um processo de incidente sem requisição. Fica faltando coisas. O de mudança, ele precisa de todos esses processos de operação para ele funcionar adequadamente. E todos esses processos precisam de um catálogo definido. Catálogo e nível de serviço. E ainda tudo isso, existe uma necessidade para você rodar uma central de serviço, você precisa dessas coisas funcionando. Tudo bem que, por exemplo, a gente tem algo do gerenciamento de conhecimento rodando, embora não formalizado. Eu vou depois falar de base de conhecimento, isso é um processo ali de transição que a gente não tem formalizado, mas a gente tem uma base de conhecimento. Então, como eu falei, quando você vai entrar, né, para a implantação de uma boa prática, definitivamente você não vai implantar uma boa prática 100%. E isso não, mesmo você não implantando ela 100%, você vai ter diversos ganhos, como foi no nosso caso. Então, uma visão de que, né, tudo que o White tem e o que na verdade a gente implantou inicialmente.
e que deu um ganho muito, muito positivo. Eu vou uma explicação bem sucinta de cada processo. Então, aqueles processos da operação. O que é o processo de acesso? Esse é até fácil de entender. É quando o usuário quer acesso a algum serviço. Em geral, ele vai querer uma credencial de acesso. Né? Então, quero entrar no sistema de RH. Bem, se não for automatizado, provavelmente ele vai ter que abrir um ticket, mandar um e-mail, enfim, ele vai entrar em contato com a TI para pedir uma credencial de acesso. Esse processo trata disso. O processo de requisição é quando o usuário quer algo novo ou mais um. Então, eu quero mais um monitor, né? Eu quero uma funcionalidade, ela cai em outro problema, em outra situação. Mas eu quero algo, eu quero que instale um software no meu computador, um aplicativo novo. Eu tinha o Word, eu quero a planilha agora. Então veja, quando ele quer algo novo, né? Ou algo mais um, como eu dei o exemplo do monitor. Esse é o processo de requisição. E o processo de incidente. O incidente é o seguinte, ele estava usando um serviço e o serviço parou. Ou teve algum problema. E aqui tem um problema, porque o gerenciamento de problema do ITIL, ele tem esse nome problema, mas para o usuário, o que o usuário chama de problema, para o ITIL a gente vai chamar de incidente. Depois ele pode até virar um problema do ponto de vista do ITIL, mas inicialmente ele é um incidente. Então quando algo para, o usuário estava usando ali, um sistema parou de funcionar, ele estava usando o mouse dele, parou de funcionar, ele vai entrar em contato com a TI pelo seu canal lá, qual for que exista lá, e vai fazer uma solicitação, e essa solicitação vai ser classificada como um incidente. Ele usava um sistema, um serviço, um sistema, e parou de funcionar. E aí ele vai seguir o fluxo de incidente. O fluxo de problema, o gerenciamento de problema do ITIL, ele é para você tomar medidas quando você tem muitos incidentes semelhantes ou incidentes que têm a mesma causa raiz. Então tem uma forma de abordar esse tipo de situação, né? Quando você tem muitos incidentes, e isso é tratado no processo de problema. Quando você tem um problema, geralmente você tem uma situação mais grave e você não consegue, por exemplo, resolver para o usuário, né? Então, com uma solução de contorno, por exemplo. Então, existe essa distinção. Só para seguir ali, né, a vertical, aí tem uma coisa que não é um processo, mas é uma função, que é a central de serviços. Central de serviços tem bastante coisa, como eu estou falando, eu estou explicando de uma maneira sucinta todas essas questões. Ela serve para, eu coloquei duas coisas aí, ponto único de contato, padronização de atendimento. Ponto único de contato. Ponto único de contato quer dizer o quê? Quando o usuário tiver problema, ele não vai ligar para o fulano, ele não vai ligar para o amiguinho, para o cara que ele conhece lá na TI, não. Ele vai entrar em contato com a central de serviços. Ele pode ter diversos canais, pode ser por telefone, pode ser por e-mail, pode ser por um formulário, pode ser por um chat, mas ele vai entrar na central de serviços. E lá na central de serviços vai ter uma abordagem padronizada para tratar tudo isso, de toda a TI. Isso é muito importante, que é um dos grandes passos para você começar a domar o ambiente. Para tudo siga o mesmo fluxo, tudo siga a mesma diretriz de classificação, que quando chegar ali um incidente, ele vai ser classificado como incidente, vai correr o fluxo de incidente, de acesso, de requisição, cada um vai seguir seu caminho definido. Extremamente importante esse ponto do funcionamento de uma central de serviço. Lembrando que tudo isso que eu estou falando é uma explicação conceitual. A aplicação prática dessas questões pode ser de diversas maneiras. Por exemplo, quando eu falei da central, não precisa ser pessoas, né? Precisa ter lá um call center. Em geral, existe, mas não é necessário para você executar esse conceito de central de serviços. Pode ser uma página, né, que você tem um chat ali e ali a pessoa começa o seu atendimento.
Bem, essa foi a vertical de operação que a gente implantou. Na vertical de transição foi o processo de mudança. O processo de mudança, ele é quando você precisa fazer alguma modificação no seu serviço. Seja por uma manutenção, uma atualização de segurança, uma mudança de versão. E você tem que, por exemplo, avisar, né? Se eu vou mudar, vou fazer uma manutenção num serviço ali no data center, provavelmente você vai ter que avisar bastante pessoa. Muitas pessoas vão ser impactadas com aquilo. Você também tem que se preocupar com, olha, e se der errado, o que eu vou fazer? Quem eu vou avisar? Então, o processo de mudança, ele trata de todos esses detalhes do que tem que se preocupar, quem deve ser avisado, o que vai ser feito, em qual horário, eu posso ou não fazer essa manutenção nesse horário que eu estou pretendendo. Esse é o processo de mudança. No processo de desenho que a gente implementou, a gente fez uma mescla de dois serviços, aí, dois processos, que é o processo de catálogo, que é basicamente você enumerar quais são os seus serviços. E o processo de nível de serviço, que é o seguinte, é o que o usuário pode esperar, ou como que eu vou projetar aqui o atendimento com relação ao horário de atendimento, com relação ao tempo que o atendimento vai levar, se eu parar, né, se existe uma interrupção, em quanto tempo eu vou voltar, se eu vou ter usuários VIP que são atendidos mais rápidos ou não, quanto de usuários que eu vou atender por hora, enfim, aí tem uma infinidade de atributos que a gente pode pensar para um serviço, e é nesse processo que você pensa isso. Isso aí gera até o que é conhecido como acordos de nível de serviço, ou o pessoal usa muita sigla em inglês, SLA. Como que eu vou atender aquele serviço, para ficar claro, olha, o e-mail, ele é um serviço, estou dando um exemplo, o e-mail é um serviço 24 horas, ele sempre está disponível, só que o nosso atendimento é só em horário comercial. Por exemplo, eu acabei de definir um SLA, um acordo de nível de serviço, pro serviço e-mail. Basicamente foram esses os processos, fiz uma explicação bem sucinta, tá? Não estou muito preocupado em ser extenso, existem mais detalhes, mas eu tentei pensar a essência de cada processo que nós implantamos. Aqui está um esquemático de como a coisa tem funcionado e como esses processos, ou até essa função, funciona. E a partir daqui eu vou começar a dar os exemplos práticos, lembrando, uma boa prática ela tem uma questão conceitual e a aplicação às vezes diverge de cada local. Então o que eu vou mostrar aqui, o nosso catálogo de serviços, ele na verdade é uma mescla entre catálogo e nível, né, e acordos de nível de serviço. E ele orienta atualmente a gente, essa planilha que eu vou mostrar, ela orienta a como a nossa ferramenta é alimentada para a classificação dos chamados. Eu vou tentar seguir uma estrutura lógica, e a primeira coisa que eu preciso mostrar é o catálogo de serviços, que ele acaba orquestrando os outros processos, né? Ele dá as regras ali de classificação, de escalonamento, de distribuição, que time que vai, cada tipo de chamado, e também orienta muito bem a central de serviço. Aqui, essa planilha é uma versão do nosso que eu estava falando, nosso catálogo de serviços. O que talvez aqui é o mais importante, se a gente falar com a visão, processo de catálogo de serviços? É a definição dos serviços, e eles estão aqui. Eles estão repetidos por quê? Porque cada linha dessa é um classificador de um chamado. Então, quando alguém abre um chamado, independente do canal, ele vai cair em alguma dessas linhas. E cada linha dessa tem uma definição de qual é o serviço, qual é a atividade, qual que é o grupo, qual que é o prazo de atendimento, qual que é a equipe que vai atender aquilo ali. E nas equipes a gente tem uma distribuição. Ó. Qual que é a primeira equipe que vai tentar resolver? É essa. Se ela não conseguir, ela escalona, vai para uma segunda equipe. E assim que a gente vai conseguindo estruturar aquilo que eu estava falando, de evitar o desperdício. Olha, uma equipe menos experiente resolve os mais simples,
Uma equipe mais experiente, que vai estar voltada mais para o modal inovação, vai resolver o que, né, o que a equipe inicial não conseguiu resolver. Assim que é estruturado. Então nessa coluna a gente tem os serviços. Então aqui, ó, a gente classifica, aqui está definindo o serviço, acesso a um serviço para a gente. Banco de dados é outro, CFTV, e-mail, videoconferência, certificados digitais, base de conhecimento para a gente é um serviço, transmissão online, e aí vai. A gente tem mais de 100 serviços. Aí, correndo mais para baixo aqui, vocês vão começar a ver sistemas, CCD, que é um sistema, Portal Service Desk, outro sistema, SC, e por aí vai. Você vê, rede, cabeado é um serviço, né? Servidor de arquivos é um serviço. Para vocês notarem aquilo que eu tinha falado lá no primeiro vídeo, que um sistema ou o fornecimento de um hardware, a gente transforma ele, né, a visão que a gente usa para gerenciá-los é serviço. Nós temos aqui na coluna B o agrupador, para ficar fácil para o usuário, né? Porque sistemas administrativos é o nosso agrupador. Depois a gente tem um sistema A, sistema B, sistema C. A primeira coluna aqui é o que define o que o nosso usuário, né, a pessoa de fora da TI, vai conseguir abrir ou não. Então, o que é negócio é o que fica exposto para um usuário externo. Então, ele consegue ir lá na nossa página, no formulário de autoatendimento, e esse tipo de classificação vai estar disponível para ele solicitar. Nós temos também um catálogo interno, vamos dizer assim. Isso aqui é só a TI, só pessoas da própria TI conseguem demandar, conseguem abrir um ticket, abrir um chamado desse tipo. Lembrando que eu estou mostrando o nosso catálogo de serviços, e ele tem uma mescla de catálogo e acordos de nível de serviço. Bem, só para explicar da maneira, vou ir coluna por coluna. Aqui a gente tem o serviço, aqui as atividades. Então, olha, auditoria SAGE, PG5, que é um serviço que a gente entende isso aqui como serviço. Olha, preciso de uma auditoria. Isso aqui é uma forma de orientar o usuário, fica fácil, né, para o usuário abrir sozinho. E também isso aqui orienta se esse chamado ele vai ser de requisição, acesso ou incidente. Dependendo disso aqui, na verdade cada linha, né, tem lá a sua classificação, ele pode ser um incidente ou uma requisição e acesso. Prosseguindo aqui na linha, então, por exemplo, esse tipo de chamado, o grupo 1, a primeira pessoa que vai tentar, né, o primeiro time que vai tentar atender ele, é o nosso Service Desk N1. Atualmente, o nosso Service Desk N1, ele é o pessoal que faz atendimento telefônico. Nós temos uma espécie de call center e a equipe é essa aqui, Service Desk N1. Nós também temos uma equipe chamada Service Desk N2, nesse exemplo aqui, que é já a nossa equipe também, ainda o time da central, mas a nossa equipe que faz atendimentos em local, saem para atender. O pessoal da N1 não sai para atender, só por telefone. E aí nós temos outras equipes aqui, por exemplo, essa aqui, né, é do nosso departamento de infraestrutura, departamento de infraestrutura e tecnologia, e a equipe de segurança. Então ela aqui no caso é o grupo 2. Então esse tipo de chamada aqui, essa linha, ele primeiro primeiro time que tenta atender é o nosso N2, e se ele não conseguir, ele repassa para a segurança. Vocês podem ver que existem situações que tem 3 níveis. Tenta o N1 por telefone. Eu vou dar depois mais detalhes quando eu falar do Service Desk, mas cada time desse tem uma regra também. De como ele deve atender, ou até quanto ele deve se esforçar para atender, porque tem também o requisito de tempo. A gente não quer que fique muito tempo uma equipe tentando para depois passar para outra. Aqui tenta o N1, tenta o N2, e se não conseguir, passa para a nossa equipe de redes. Aqui são critérios, né, de como escalonar as equipes para atender essa solicitação. Aqui nós temos o prazo de atendimento. E aqui nós temos 3 grupos. Nós temos, vamos dizer, o nosso grupo VIP, o intermediário e o comum.
Então, para o VIP, nós temos 1 hora para atender. Intermediário, 3 horas. E o normal, 7 horas. Isso aqui é tudo utilizado na nossa ferramenta, né, de ticket, né, que roda esses tickets, né, quando é aberto. Ela prioriza, né, quem é o VIP, e isso fica fácil para quem vai atender a solicitação. Também nós temos aqui a questão da disponibilidade do atendimento. Para alguns, a gente vai atender durante todo o dia, né, 12 por 5, período comercial, 5 dias por semana. Ou só um período, 7 por 5, 7 horas por 5 dias. Isso aqui é um acordo de nível de serviço. Olha, então vou ter a categoria VIP, que no nosso caso são os magistrados, os desembargadores, quem está em audiência, é um ambiente crítico para a gente, então vai respeitar esse prazo de atendimento. Se tiver uma fila, ele vai sair na frente, para a gente atender o mais rápido possível. E também a gente vai atender ele se for de manhã, por exemplo. No caso do comum, não, nós vamos ter 7 horas para atender e só vai ser atendido à tarde. Dando um exemplo. E aí, no final da nossa planilha aqui, que dá essa visão de catálogo de serviço e de acordo de nível de serviço, a gente tem se é elegível ou não. O que é isso? Se esse tipo de chamado, a nossa central de serviços tem condições de atender ele completamente. Porque isso aí já começa em alguns aspectos até contratuais. Se a nossa central, se eles têm condições de atender completamente aquele chamado, isso geralmente é porque a gente já fez um script, um manual de como atender aquilo, com prints de tela, enfim, para não ir para nossas equipes especialistas. E aí é medido isso contratualmente, o quanto que eles deixaram escapar desse tipo de chamado em que eles tinham condições de atender. E aí a última coluna aqui é se é uma requisição ou incidente. Aqui já vem um ponto importante que eu falei de acesso, né, requisição e incidente. Só que aqui a gente não vê o acesso. Por quê? Porque no nosso caso a gente optou por rodar o processo de acesso dentro de requisição. A gente não encontrou, no nosso caso, pro nosso tamanho, por conta do nosso nível de maturidade, a gente entendeu que, por enquanto, não tem problema a gente rodar a mesma solicitação de acesso dentro do mesmo fluxo de requisição. Diferente de incidente, que aí sim são fluxos distintos. Bem, isso que eu estou mostrando, que é o catálogo, ele é uma espinha dorsal para todo o resto. Porque aqui você vai definir muito claro quais são os serviços, as classificações, quais são os times que atendem o quê, os prazos de atendimento, o que é requisição, no nosso caso, e o que é incidente. É a espinha dorsal e todo o resto vai se utilizar disso aqui. A nossa ferramenta que roda, né, o sistema de ticket, de chamados, ele se alimenta disso aqui. Bem, então expliquei essa primeira parte do catálogo de serviços e nível de serviço. Com relação à nossa central de serviços, como eu falei, é aquela questão do ponto único e da padronização. Hoje, a gente tem uma página que os usuários são instruídos a acessá-la, que é o ponto único de contato. Olha, você tem alguma dificuldade com TI? Acesse a nossa página, www.jms.br/TI. Ele vai cair nessa página aqui. E aqui, a primeira informação são os canais de atendimento. Então, ele pode iniciar um pedido de algo por chat, por telefone, ele pode ligar lá, tem um período de atendimento, ou ele até pode usar um formulário de autoatendimento. Eu tenho aqui um formulário aberto, que eu escolhi ali um serviço nosso, que é o Pidgin, nosso mensageiro interno. Escolhi que, olha, eu quero um reparo, eu estou com um problema. E aí eu continuo aqui a criação do chamado. Como eu já tinha explicado, essa equipe ela tem 2 níveis, um nível de atendimento telefônico, mas não só telefônico, eles atendem chamados, como esse, se eu terminasse e abrisse, ou atendem um chat ali. E eles são a nossa primeira barreira, vamos pensar assim, de atendimento de chamadas.
como que eles, o que eles têm de informação? Eles têm uma base de conhecimento. Para cada serviço, e a gente usa a mesma definição do catálogo de serviço, então, se eu quero saber sobre o serviço e-mail, eu vou lá na base de conhecimento, vou digitar e-mail e ali eu vou ter todos os scripts, a gente chama de script, todos os manuais sobre como ajudar a resolver problemas com o e-mail. De forma que eles tenham condições, no primeiro nível, de resolver o problema do usuário. No caso, se for um problema, ou até uma requisição, se for no caso de uma requisição. Bem, a central de serviço é basicamente isso. Teriam mais detalhes para ser falados, mas é uma equipe para padronizar e um ponto único de contato. E eles utilizam muito toda a base de conhecimento que as equipes, né, que projetaram o serviço, que criaram, fornecem para eles conseguirem realizar o atendimento. Bem, quando um usuário entra em contato com a central de serviços, ele vai abrir uma solicitação ou de requisição e acesso ou de incidente. E lembrando daquilo que eu falei, requisição e acesso, parecido, é uma coisa nova ou mais de uma coisa que ele quer. Incidente é quando parou, né, quando existiu algum problema. Esses dois processos, esses três, né, se eu pensar assim, incidentes, como que eles acessam, né, os outros processos que eu falei? O incidente, muitos incidentes podem acionar o processo de problema, isso pode ocorrer. Um incidente pode diretamente já falar, olha, precisamos fazer uma mudança no serviço, já detectamos aqui que essa situação para ser resolvida é só direto uma mudança, que é aquela modificação que eu falei. Da mesma forma, um problema também, ele pode levar, olha, não vai ter jeito, vamos ter que mudar a versão desse software aqui. E aí isso é rodado no processo de mudança. Da mesma forma, a requisição e o acesso, ele também pode levar a um processo de mudança. Isso aqui é para mostrar o relacionamento entre os processos, né? Então, nenhum usuário, né, como vocês viram lá no catálogo, não tinha um tipo mudança no nosso catálogo, nenhum tipo de problema. Porque um usuário ele não vai abrir um ticket, ó, eu preciso que vocês atualizem a versão do e-mail. Não, isso já é um fluxo interno da TI. Quem vai tomar essa decisão vai ser a própria TI. Então, só para ficar claro, essa questão de que quando o usuário pede, ele vai pedir ou o chamado dele, né, o ticket dele vai ser ou de requisição / acesso, no nosso caso, a gente roda tudo junto, ou de um incidente. Bem, o que isso tudo levou? Então eu mostrei ali eu mostrei o nosso catálogo, uma versão do nosso catálogo. Dei a ideia ali da central, mostrei a nossa página. Eu poderia mostrar o nosso sistema de ticket aqui, mas eu acho que não tem muito valor nisso. Vocês vão ver eu preenchendo um formulário, depois resolvendo. Não é nada complexo ali. A grande inteligência está naquela planilha que ela define, olha, esse tipo aqui vai para essa equipe, esse tipo aqui vai para essa equipe. Se não resolver, a pessoa clica ali em escalonar, automaticamente vai para a equipe que tem que ir. Isso, então, as nossas comunicações com relação à solução de chamados dos usuários não é por e-mail, não é por bilhetinho, por post-it, não. É via chamada. Se torna a grande via de informação de como resolver as coisas ali, né? E o que isso tudo gerou? Bem, as equipes agora têm uma forma de se comunicar, né, uma forma formal e clara de como se comunicar. Os usuários têm uma forma de acessar, de pedir ajuda da TI ou pedir novos serviços ou interações do serviço pela central. Então veja que a gente criou uma estrutura para organizar o funcionamento. E com isso, o que aconteceu? Agora nós temos dados. Quais são os serviços mais demandados? Quais as equipes mais demandadas? Qual que é a nossa taxa de resolução? Qual que é o estoque de chamados? Nós temos estoque, está ficando gente sem atender. Né? Quais as equipes que atendem mais? Quais os serviços? E aí você começa a ter dados para planejar a melhoria de um serviço. Olha, esse serviço aqui está com muito incidente.
ele está falhando muito. Então vamos focar em melhorá-lo, em trocar esse serviço, vamos mudar essa versão desse software. Aí, né, fora essa integração interna entre as equipes e essa não é transparência, mas uma forma clara do usuário como entrar em contato com a TI, aí você começa a ter dados para tomada de decisão, para planejamento, para saber onde que é o serviço, né, qual que é o serviço que tem mais dificuldade, ou qual que é a equipe que tem que ser mais reforçada, ou a estratégia de atendimento tem que ser mudada. Olha, nesse tipo aqui de chamado, a nossa central está conseguindo atender pouco. Área especialista, gere mais base de conhecimento para a nossa central reter mais, né? E aí você está mais liberado para as tarefas de inovação, para os projetos. Aí você começa com essa estrutura que não foi, né, como estou explicando aqui, não foi a utilização 100% do RAID, você já começa a ter um outro nível de domínio de uma área de TI. Esse domínio, eu posso demonstrar algumas coisas. Eu tinha aberto um processo aqui para mostrar como que é um processo de atendimento de incidentes. Então aqui ele está desenhado no modelo BPM, né? É um padrão de desenhar fluxos. Então a pessoa classifica o chamado, assume o incidente, verifica se tem script ou não. Não tem muita complexidade aqui. Aí se ele não conseguir, ele aciona o nível 2, e aí o nível 2 tem uma outra, a equipe de nível 2 tem tem mais coisas que eles podem fazer. Mas o que eu ia mostrar, eu estava falando sobre os dados. Antes de eu mostrar os dados, uma coisa que eu lembrei agora, que eu estou vendo aqui, veja, cada processo ele está documentado, então tem toda uma explicação do que é esse processo, o fluxo, o que é o detalhamento de cada atividade, tem uma matriz RACI, então gerente do processo tem que fazer isso, espera-se que faça isso, central de serviços faça isso. Então alguém que entre hoje para trabalhar no tribunal, ele lendo isso aqui, ele vai entender como que é o funcionamento, independente do sistema, né? Não é sobre o sistema aqui, é como o processo está desenhado e rodando dentro do sistema. No caso, eu estou falando do sistema Ujira, que é o sistema que roda os nossos chamados. Então tem a formalização do processo. Isso aqui é um exemplo, tem dos outros aqui também. Bem, mas voltando sobre a questão dos dados, o que leva então essa visão? Por exemplo, esse é um relatório de BI extraído do nosso sistema de chamados, e aqui é de 2020, desses primeiros 6 meses. Bem, o que isso dá então de visão? Por exemplo, esse é um relatório extraído da ferramenta de chamados. Nós temos aqui a divisão, né, a razão entre quantos chamados nós atendemos nos primeiros 6 meses. Requisição, né, que é algo que o usuário pediu, novo, ou de incidente, né, que é, olha, o usuário teve um problema e ele entrou em contato com a TI para resolver um problema. Ele estava usando, estava trabalhando normal e isso interrompeu o trabalho dele. Então já nos dá essa visão. E aqui eu consigo dividir pelas equipes. Aqui está até no nível, nós temos 3 níveis, né? Direção, os departamentos e as coordenadorias. Aqui está só até o nível de direção, mas esse é um relatório de BI, é possível configurar. Então aqui, por exemplo, dá para a gente verificar, olha, qual foi, onde que foi a maior parte da resolução ou de onde aconteceu os incidentes. A maior parte foi aqui nesse grupo ATI, no outro Service Desk. E aí a distribuição dentro dos outros grupos. Poxa, eu quero saber qual é o serviço que teve mais problemas. Então, se a gente olhar aqui, né, peguei esse primeiro grupo, ATI, olha, o primeiro serviço que mais foi vítima de interrupções, vamos dizer assim, que os usuários entraram em contato, foi esse aqui, estágio de primeiro grau, que é o principal serviço nosso. 4.000 chamados, né? Uma taxa bem significativa. Depois veio o computador, depois veio o portal SAG, depois veio o mensageiro, depois veio o SDPA. Então, esse relatório ele é totalmente dinâmico, né? Modificável. Você começa daí a ter dados
para tomada de decisão, de gestão, onde você tem que onde tem que se investir mais, né? Quais serviços precisam ser mais melhorados, quais serviços, né, as equipes especialistas têm que fornecer mais informação para a nossa central resolver, quais serviços podem ser melhorados com relação a autoatendimento, né, que o próprio usuário resolva. Então, porque até a abordagem de como você tratar um incidente ou requisição é diferente. O incidente, na teoria, o ideal era não existir. Ninguém abriu, né, ninguém teve problema utilizando o serviço. Então, o objetivo deveria não existir incidente. Requisição, ok, requisição pode até existir, mas pode ser que a estratégia aqui seja, olha, todas as requisições serem tratadas na central de serviço, não escoar para as equipes especialistas. Ou ainda automatizar o atendimento dessas requisições, de forma que elas sejam o mínimo possível. Quando a gente... É interessante a gente observar, por exemplo, serviços que a gente usa, né? Google, essas coisas, dificilmente se abre um chamado, porque o serviço já foi projetado de tal forma para exigir o mínimo, né, de necessidade de interação de uma equipe técnica. Então, que isso tudo faz parte ali da concepção, né, de como você desenhar o serviço. Olha, então não adianta só o software funcionar, mas eu tenho que ter alguém que vai atender. O próprio software consegue ali junto com o usuário se resolver, de forma que eu não preciso de ninguém auxiliando. Então, isso faz parte, né, dessa racional de como você desenhar e rodar o serviço. E aqui eu estou mostrando uma visão do que a implementação desses processos leva, né? Você ter a organização, mas ter os dados para daí você começar a executar uma melhoria no seu ambiente. Tem outros relatórios aqui, por exemplo esse aqui mostra o estoque, onde que está, né, a maior parte dos... atualmente a maior parte dos nossos chamados que não estão sendo atendidos é esse sistema aqui. Que esse sistema, por exemplo, não é a gente que dá o suporte nacional. Então até se justificaria. E por aí vai. Então dá para saber que onde que está o nosso estoque, né, de solicitações que a gente ainda não atendeu. Uma outra visão importante, como eu falei, olha, a gente definiu lá um prazo de atendimento e a gente está cumprindo aquele prazo de atendimento. Essa aqui é uma visão específica para o nosso contrato da central de serviço, em que a gente mostra que, olha, o N1, né, aquele primeiro nível lá, aquela primeira equipe, o time lá da central de serviço, ela atendeu 95% dos chamados no prazo do que ela tinha que resolver. Então, você começa a ter visões, né, do atendimento e tudo, sempre, tudo isso que eu estou falando, é como a gente devolver maior valor para o negócio. Né? Se a gente está preocupado com o prazo de atendimento, é porque a gente não quer deixar o usuário esperando, a gente quer deixar ele trabalhando, seja numa requisição, seja no incidente. Então, é esse tipo de informação, e aí daqui para frente você começa um trabalho. Então a gente tem outros processos que a gente quer implementar, tem umas práticas, algumas eu já citei aqui, olha, vamos investir em autoatendimento, vamos investir em automação, vamos investir em mais base de conhecimento, para a gente ir melhorando. Na verdade, o nosso objetivo atualmente é a gente reduzir a operação, que a operação se torne mais fluida, menos pesada. Para quê? Para que a gente possa trabalhar mais na inovação. Porque assim, a questão da escassez, nós vamos ter escassez de mão de obra. A TI vai ser demandada por mais serviços. E provavelmente a gente não vai ter o acréscimo de pessoas no mesmo ritmo. Então a gente vai ter que inovar, em especial na operação. Então, é aquilo que eu falei, às vezes se pensa que só o software está funcionando e pronto. Não. Se no primeiro momento que a pessoa tiver um problema, ela não conseguir resolver o problema dela, até a própria funcionalidade do software fica prejudicada, né? Você não vai ter confiança naquilo ali, não vai, então pode usar a melhor tecnologia, tal, mas no momento que o usuário precisar de uma ajuda e todo esse ciclo, né, de como manter esse serviço funcionando não estiver legal, tudo cai. Então,
esses processos, né, o ITIL em si, a visão dele, é isso. De como você estrutura tudo para promoção de um serviço de qualidade e de uma TI, né, que retorne um maior valor. Bem, as últimas questões, realmente quando você começa a estudar esse assunto, às vezes ele é muito teórico, porque tem ali uma base teórica que você tem que entender. E aí a parte prática, eu mostrei algumas coisas aqui, é mais difícil de encontrar mesmo, de fato. Porque às vezes ela está dentro das empresas já implementada, né? E nem todo mundo publica isso. Mas a referência disso que eu estou falando, a primeira referência são os livros, no caso do White, os livros oficiais dele. Lá tem alguns desenhos de processos que você pode, né, usar para fazer os seus, né, as customizações que você necessitar, e tem toda a base teórica lá, sem dúvida, disso que eu falei. Um outro site, um outro recurso que eu usei muito é esse site aí, IT Skeptic. É uma visão, ele tem uma abordagem bem interessante dessa questão da prática. Olha, ok, aqui está a teoria, mas aqui ele se discute muito aspectos práticos. Eu, na verdade, encontrei esse site quando eu estava estudando sobre um outro processo que a gente ainda não implantou, que é aquele de gerenciamento de configuração. E ele mesmo fala que o gerenciamento de configuração, do jeito que o ITIL especifica, ele é só pouquíssimas empresas precisariam. Então ele fala, olha, ok, é ótimo, é muito bonito, muito interessante, mas é muito pesado. E provavelmente não, ele até aponta lá as razões, pouquíssimas pessoas precisam implementar ele daquele jeito. Você pode implementar de uma maneira mais simplificada. Ótimo, existem muitos artigos, muito bacana mesmo, uma fonte bem bacana desse tipo de informação sobre gerenciamento de serviços de TI, mas uma discussão mais de como trazer essas coisas para a prática. Existe uma série de livros desse autor, Randy Steinberg. Ele, na verdade, ele é um dos escritores dos livros do ITIL. Ele tem uma série de livros sobre ITSM. ITSM é Information Technology Service Management, né? Gerenciamento de serviços de TI, que é o que a gente está falando aqui nesse vídeo. Eu também li bastante dele, então a série que eu estou me referindo é essa aqui. Todos têm ITSM no final. Então, Servicing, High Velocity, Measuring, Organizing, Implementing, Architecting. Então, tem vários aspectos e aqui a abordagem é prática. Claro, ele dá uma questão teórica ali, mas é mais em como fazer as coisas. Ele até tem um site ali nos livros, ele dá um link e você tem acesso a arquivos exemplo, né? Puxa, como é que é um catálogo de serviço? É assim, tem arquivo de exemplo. Como é que como é que eu faço um acordo de nível de serviço? Está aqui, ó, aqui está um parâmetro. Como é que, poxa, me fala aí alguns artigos, eu queria saber artigos e como melhorar a minha central de serviço. Tem artigos lá que ele fala, ó, olha aí essa métrica, tenta melhorar isso. Então há uma abordagem material e um discurso mais prático de como pegar isso e implementar na prática, né? Como você melhorar, né? White papers sobre essas coisas. Muito legal essa série, eu utilizei bastante, estudei bastante coisa sobre essa série dele. E tem um outro livro também bem legal, que é... Cadê ele? Cadê? Ah, tá aqui embaixo. The Visible Ops Handbook. Também, ele na verdade pega ali 4 processos do ITIL e implementa. É um livro bem recente, então ele traz bastante do DNA de DevOps e que o ITIL V4 também já traz isso. É bem bacana, muito legal esse livro. Legal mesmo, eu gostei muito quando eu li ele, porque ele dá uma visão também prática, mas não deixando, né, de considerar a boa prática, no caso o ITIL. Bem, para esse vídeo era isso. Espero ter dado aí uma visão mais prática sobre o ITIL. Tentei resumir, tem muito mais coisas, dá para anotar. Se tiver algum tipo de dúvida que eu possa ajudar, está aí meu e-mail. E, bem, o próximo vídeo vai ser sobre os aspectos, os processos de governança.
E aí como que a gente implementou. E aí vocês vão ver que é um papo diferente desse que eu falei. Já não é olhando para dentro da TI, mas é preocupado com a interface. TI, negócio. TI, auto-administração.